Seja muito bem-vindo a mais um Comprar ou Vender aqui na Infomoney TV. Hoje é segunda-feira, dia 15 de fevereiro de 2016. Eu sou Thiago Salomão e tenho aqui comigo os analistas da What's Call, consultoria independente, Flávio Conde e Pedro Gaudi. Eles vão falar hoje sobre como é que a gente fechou a pauta. Vai ser Cielo, quem está certo, quem está errado nessa história. Vamos falar de commodities, que a gente viu uma bela recuperação de minério e petróleo nessa semana. Será que vale a pena algum trade ou até uma posição de longo prazo com a dupla Petro-Vale? E vamos finalizar aproveitando o gancho da JBS, que Natura e Pão de Açúcar. Falou de interesse da Natura e Pão de Açúcar, que já foi negado por todo mundo, mas levantou a nossa dúvida de fundamentalistas, né? O que a JBS estaria vendo na ação da Natura e do Pão de Açúcar? Será que vale a pena dar uma olhada nesses papéis? São duas ações que estão num momento completamente diferente, né? O Pão de Açúcar caiu muito ano passado e agora está estacionando na faixa dos R$40, depois de bater quase 30. Já a Natura é a segunda maior alta do Ibovespa nesse ano de 2016, subindo cerca de 15%. Um movimento aparentemente sem grandes notícias, mas espero que vocês tragam novidades para os nossos espectadores decidirem se é hora de comprar ou vender essas ações. Bom, nesse momento o pessoal já começa a aparecer no chat. A pauta já está muito bem definida. Se der tempo, a gente já consegue analisar um papel ou outro que vocês pedirem aqui no chat. Mas eu gostaria de começar, primeiramente, com uma empresa que partiu meu coração, que é a Cielo. É um dos papéis que eu mais gosto na Bolsa, inclusive está na carteira de Infomoney para 2016. Mas em menos de uma semana vieram duas notícias que pareciam que não estavam tão no radar e surgiram de repente. A primeira foi a Elavon, Bradesco e Banco do Brasil querendo comprar a Elavon, com isso poderia tirar um pouco vamos dizer, a estrela da Cielo dentro do grupo, né, já que a Cielo é controlada por Bradesco e Banco do Brasil. E também a outra notícia que veio, na verdade, nas notas explicativas do balanço do Bradesco, que foi acho que o grande problema de tudo isso foi a falta de transparência de uma empresa que era tão elogiada no quesito de governança corporativa, que refere-se ao quanto que a Cielo passou para o Bradesco de recebimento das maquininhas de cartão. Bom, o resultado, a gente fez uma série de notícias sobre isso. Quando o Flávio começar a falar de Cielo, eu vou jogar o link da notícia que a gente fez semana passada aqui explicando toda essa derrocada da Cielo, que a gente fez uma análise bem aprofundada, mas resumidamente a ação caiu 16% em 3 dias, bateu o menor patamar desde o começo de 2014, e muita gente já comprado no papel ficou meio sem saber. Será que mais um porto seguro da Bolsa deixou de existir? Bom, gostaria de saber, vai ser o Pedro que vai falar O Pedro vai começar a falar e aí eu complemento. Beleza, eu quero saber então de vocês a análise de Cielo e se é hora de comprar Cielo ou se é um navio que já naufragou. Não, eu acho que não naufragou, acho a empresa uma excelente empresa. O problema é que cria desconfiança, como você falou. Por que o Bradesco está tirando mais dela do que normalmente tirava? Isso, lógico, é aquela história de você fritar ou sugar a sua controlada. Então isso, logicamente, cria um mal-estar muito grande. A empresa continua sendo uma excelente empresa com margens. O resultado veio um pouco abaixo do que o mercado esperava, mas não tira o brilho. São números excelentes, margens operacionais excelentes, né? E logicamente esse mal-estar causado são fatores pontuais, né? E eu acho que ficou claro para o Bradesco e para a própria Cielo, para os gestores, de que esse tipo de comportamento destrói valor. Então, eu acho que essa queda toda já ajustou as más notícias e eu entendo que é continuar comprado no papel. Continuar comprado, então. Continuar e quem comprado. não tinha o papel... Aproveita o tombo, né? Aproveita o tombo. Muito bom. Eu penso assim, né? Agora eu não sei a opinião Sua dele. opinião, Flávio? Então, não, a opinião é na mesma linha, só colocar mais algumas coisas. O balanço do quarto trimestre continuou a mostrar queda de margens, tanto em relação ao quarto do ano passado, como em relação ao terceiro trimestre. Também o que eles chamam de Merchant Discount Rate, o MDR, que é o quanto a empresa dá de desconto para o lojista, isso continuou a cair. Os analistas, eu li toda a transcrição das perguntas dos analistas para a diretoria da Cielo. Houve muito questionamento em relação a isso.
E essa preocupação, porque é uma coisa importante. Você tem um aumento de competição, mais gente oferecendo. Hoje, o desconto está entre o preço que o lojista paga para usar a maquininha vai de 1,5% a 4,5%. Isso tende a cair. Porque, só para todo mundo ficar na mesma página, você paga isso porque a empresa garante que você vai receber tudo. A alternativa do lojista é receber um cheque, e esse cheque pode ter uma inadimplência de 8%, 10%, 20%, então pagar entre 1,5% e 4,5% parece ser um bom negócio. E as pessoas também hoje, muitas saem sem cheque e a maioria com pouco dinheiro. Então faz todo sentido. O boom de crescimento do setor já ocorreu e as margens ainda são relativamente altas. Num cenário de dificuldade econômica, onde os bancos ficam olhando aonde pode tirar dinheiro, dá para entender, como o Pedro explicou bem, a ganância do Bradesco em relação a tirar mais dinheiro da Cielo. E também a ganância não no mau sentido, ganância faz parte dos negócios. E o Bradesco eventualmente comprar com o Banco do Brasil a Elavon, que tem uma participação mínima no mercado brasileiro, eu acho que é coisa de 1 a 2%, né? 1,5%. E chegou aqui para atingir 15%. E chegou aqui para atingir 15% e dizem que é um produto mais barato. Eles poderiam usar isso como um produto de guerra, né? Meio que a Cielo não quer diminuir, eu tenho um que vai fazer isso por você. Exatamente. Meio que forçar a Cielo a baixar o preço. Exatamente. Também tem uma dúvida, né, Pedro? Se eles comprariam a Elavon e colocariam dentro da Cielo, ela é fora. Eu acho que teria que colocar dentro, porque o Banco Central não permite que você opere em dois setores do mesmo jeito. Que nem quando você compra um banco, você não pode operar com duas bandeiras. Inclusive foi o que travou, né, Flávio? Porque veio a notícia de que ia ter a compra, né, da Elavon. Muita gente já cravava, vai ser anunciado em março, próxima semana. Aí veio uma notícia da Bloomberg falando que a negociação ia emperrar porque o CAD já estava avaliando como podendo criar empecilhos, aí financeiramente a operação não ia compensar. Eu acho que faz sentido na estratégia do Bradesco e do Banco do Brasil comprar ela, vou colocar dentro da Cielo como uma segunda marca. Eu acho que faz sentido, porque é aquela história do marketing. Com duas marcas para público diferente, você ganha mais mercado do que com uma marca só. Mas como o Pedro colocou bem, está muito barato, você mesmo falou, está no nível de 2012. O PL parece que caiu de 20, quando ela bateu 40, ela veio de R$ 46, R$ reais, o pico do ano passado, acho que foi em maio ou março. Agora está 29 ou 30, então caiu demais e a gente, né, Pedro, continua recomendando a Cielo. O que dá para perceber da Cielo é que os analistas fundamentalistas em geral estão enxergando essa movimentação como uma boa oportunidade de entrada. Inclusive, até eu vi um analista falar que famoso procurar pelo em ovo, né? Estão querendo achar defeito, coisa ruim, empresa boa. Mas a gente conversou também com alguns gestores, pessoal mais da área do buy side, que já estão com uma visão um pouquinho mais pessimista. Desconfiada, né? Mas talvez para a queda que a ação teve muito forte, talvez toda essa desconfiança já veio, né? Para quem não lembra, a Cielo bateu a máxima histórica em julho ou agosto do ano passado, foi na faixa de 45, 50 reais, né? Agora está 30 reais, é uma queda muito forte. Não vai voltar para os 47, 45 reais, mas voltar para 35, 36, né, Pedro? Num preço como agora, uma relação risco-retorno atrativa. Parece, e mesmo que o Bradesco compre a Elavon, ele colocando dentro, parece que não tem problema. Agora, uma pergunta para vocês, que eu acho que é a palavra que está preocupando muito os analistas, principalmente o setor financeiro. Risco de crédito. Quanto que problema de inadimplência
ou até um incentivo do governo nesse lado que pode acabar não ajudando tanto, às vezes até atrapalhando, o quanto que isso ainda pode impactar o setor financeiro e, consequentemente, a Cielo? Vocês acham que ainda não está tudo no preço? Tem risco aí, tem risco. Isso aí está dado, os próprios bancos, a gente viu os bancos afundando aí com o aumento de provisionamento, sinalização. É só olhar a economia, né? Do jeito que está a economia, com certeza o sistema financeiro vai ter problemas que tem que ser administrados, né? É um risco, né? É um risco que eles vão ter que ser seletivos e tomar cuidado para quem você dá cartão e coisas do gênero, né? Porque senão, lógico... Eu complementando, eu estou mais preocupado com os calotes das grandes empresas, os Minas, que podem entrar em recuperação judicial, CSN, Petrobras, do que pessoa física. Porque pessoa física, você tem os seus modelinhos, você corta o crédito rápido e é uma. Você pegar 30 bi, 20 bi de uma Minas, né, Pedro? Pegar 30 de uma CSN, mais não sei quanto de uma Oi, mais não sei quanto de uma Petrobras, isso me preocupa mais. No setor financeiro, eu acho que uma parte que está razoavelmente protegida é seguros. E o pessoal tem falado pouco, porque seguros também é atomizado que nem a Cielo, não fica dando crédito. O que acontece que a gente já colocou aqui, que a Porto Seguro está perdendo seguro de carro, que tem gente sem dinheiro deixando de fazer seguro, e tem a Sul América que tem uma posição um pouco melhor, porque é preferível o carro ficar sem seguro e você ter plano de saúde do que o inverso. Então, nesse cenário aí de dúvida, vocês estão ouvindo a gente aí fazendo as perguntas, me parece o mais protegido a Sul América e depois a BB Seguridade e a Porto Seguro. Legal. Bom, então já fizemos a análise de Cielo, já pegamos uma carona nas seguradoras. Agora eu vou até pedir para a produção, se puder mudar a chamada lá na home do Infomoney para o programa, porque agora o tema vai ser: é hora de comprar Petrobras e Vale? Interrogação, já diria o Avalone. É uma pergunta que começou a surgir agora, principalmente porque hoje a gente viu, acabou o feriado lunar na China, minério de ferro subindo 6%, a Vale pegando carona. Nisso também a gente está vendo a recuperação do petróleo um pouquinho mais tímida, mas já começa a mostrar uma leve recuperação. E são dois papéis que, depois de meses e meses de queda, a gente está vendo uma lateralização, meio que na análise técnica a gente gosta de falar de um suporte. Estão encontrando compradores. Vocês acham que é uma hora para encarteirar olhando para longo prazo? Ou Petro e Vale ainda melhor ficar distante? Vamos começar com a Vale, então. Na verdade, a gente estava com compra para a Vale e o preço do minério estava 46. Quem assistiu o programa Bem lembrado. E a gente mudou a opinião quando aconteceu o evento Samarco, né? E o preço do minério de ferro foi lá para baixo, né? O que acontece? O pessoal voltou do feriado na China repondo estoques. É por isso que subiu 6%. Isso é um movimento pontual. Eu acho que o preço do minério vai continuar dando essas oscilações, né? Pode até subir um pouco mais, mas isso não tira o risco dele voltar a cair, porque você tem excesso de oferta, né? Tão logo, quem define preço de minério é a China. Tão logo eles pararem de fazer as compras, o preço do minério vai cair de novo. Então, eu acho que Vale abre oportunidade de curtíssimo prazo, para quem quer fazer day trade, coisas do gênero. Agora, para carregar o papel, eu ainda continuo com venda. Tá? Eu continuo não recomendando. Não vale a pena comprar Petrobras? Só para tradar. Só para tradar. Antes de passar para o Flávio para falar de petrolíferas, faz um comentáriozinho rápido sobre siderúrgicas, claro. Porque assim como, aliás, muito mais que a Vale, elas subiram bastante nos últimos 30 dias. E a gente está vendo o setor completamente destruído. Inclusive, você citou os em Minas, uma matéria que saiu no Estadão esse domingo, falando da destruição na cidade de Minas Gerais, acho que cita Ipatinga. Ipatinga, Cubatão também. Cubatão aqui em São Paulo, e que eram cidades que cresceram muito forte, muito rápido por causa do crescimento do setor siderúrgico e que minguaram agora com essa quase concordata que os de Minas está chegando.
que você pode falar de siderúrgicas? Olha, o Balanço das Minas vai sair agora, esses dias, e vai vir um resultado horrível, né? Provavelmente com EBITDA negativo. Uhum. Bom, a situação da Uzi Minas, a gente tem alertado ficar fora desse papel de aço plano, que é Uzi Minas e CSN, que a situação deteriorou de tal forma que hoje, você vê que a Uzi Minas, mesmo vendendo ativo, não cobre o buraco. Uhum. Ela precisa de injeção de capital urgente. Ela tem dívidas vencendo o ano que vem, que ela quer rolar 4 bilhões, são valores significativos, e os próprios bancos estão analisando, a situação dela é temerosa, né? Então, não vai ter crédito fácil, não vai ter dinheiro para rolar isso, né? Tanto que ela já estourou os covers e os bancos não perdoaram, né? Foram para cima e a dívida dela aumentou mais ainda, né? Com juros. Uhum. Os meninos caminham assim para uma situação perigosa. Teria que ter injeção de capital dos sócios, dos controladores, mas eles não se entendem, né? Eles estão numa briga aí, a Nippon com a Tequinte. Então a situação da Uzi Minas é temerosa. Temerosa sim. Só para sentir o estrago que a gente sempre fala, que quando uma usina, uma siderúrgica abafa o forno, é porque a coisa realmente está horrível, né? Porque simplesmente você acaba com o equipamento, aquela torre de, vamos dizer, vou brincar assim, aquela chaminé, né? Aquele é um equipamento, ele é feito de refratário. A partir do momento que você abafa ele, ou seja, você deixa ele esfriar, vamos dizer assim, todo aquele material que está lá dentro, ele acaba ficando, você perde tudo aquilo, você vai ter que destruir tudo e refazer de novo. Então não é uma coisa, quando você abafa para voltar a fazer isso, demora muito tempo e é caro. Você estava falando de Cubatão, né? Por exemplo, o efeito disso. Cubatão, ela vive em volta da antiga Cusipa, né? Tanto que a Votorantim, ela usava os resíduos, né, da usina para fazer cimento. E ela fechou. Uhum. Quer dizer, mais desemprego. Então, a cidade vai sofrer muito. E, em Minas, eu estava até agora mesmo falando com um jornalista, um jornalista lá de Minas, a preocupação do próprio estado de Minas Gerais em relação à situação da empresa, porque você já teve Samarco que tirou receita, né? Se uma Uzi Minas entrar num processo de recuperação judicial, que é o que o mercado especula, e tiver que demitir muita gente, aquilo realmente vai afetar fortemente o estado. A Uzi Minas é a maior siderúrgica do Brasil, né? Ela é quase o dobro da CSN em termos de capacidade, tá? Então, assim, a gente continua afirmando, fica fora de Uzi Minas. CSN também, o que salva ela, entre aspas, vamos dizer assim, é o minério de ferro, né? E que está lá embaixo, né? O preço que a gente está falando, 46 dólares. Uma salvação, mas não tanto. Ela tem ativos para vender, mas o problema é que o momento para vender ativos também não ajuda. Então, mesmo que ela venda ativos, ela tem uma dívida muito grande. Muita gente querendo vender e pouca gente querendo comprar, né? Exatamente. Então, quanto está a Uzi Minas agora? A Uzi Minas está pelo estoque. pelo estoque. Tá mesmo a alta, acho que está até abaixo de 0,90. Vamos ver se eu consigo aqui rapidinho. Enquanto a gente fala. O que a gente tem falado, enquanto você procura, para a gente perder o tempo, a única que está menos ruim é a Gerdau, mas assim, é menos ruim entre aspas, né? Porque ela, por ser global, ela acaba, o efeito Brasil acaba se minimizando para ela, né? E ela teve duas boas notícias agora recentemente. Uma é a joint venture que ela fez para produzir aço para equipamentos de energia eólica, né? Uhum. E outra joint venture, né? Isso. E o outro joint venture para fazer chapa grossa, que não é para o Brasil, é claro, né? É para fora, né? Então são duas notícias positivas. Mas assim, a Gerdau, do jeito que a economia brasileira está afundando, ela vai sofrer também, não tanto quanto as outras, né? Eu não vejo um risco em Gerdau como eu vejo em Uzi Minas e CSN, mas sofre. E como o setor apanhou muito, né? Muita gente ficou vendida nesses papéis. Qualquer notícia, qualquer ralizinho que dá, isso se multiplica, porque o vendido vai desfazer a posição, compra para devolver o aluguel e acontece esses estouros que a gente vê. É o que a gente chama de short squeeze. Short squeeze, né? O pessoal sai comprando. E eu queria lembrar todo mundo o seguinte, quando você faz uma renegociação da dívida, você pode até conseguir desconto na dívida, vamos supor, deve 30, passa a dever 20 bi, só que isso não vai para as ações. Porque uma empresa que faz isso está precisando de dinheiro. Se uma ação está 90 centavos, para um cara pôr dinheiro aí, só vai pôr a 60 centavos, a 50 centavos. Vai ter uma mega diluição. E uma coisa que piora na Uzi Minas, que não tem na CSN, é que a briga entre os dois sócios
pode acelerar a recuperação judicial. Eu vou te ferrar, vamos para a recuperação. E aí você vai conversar com quem? O credor vai conversar com quem? Então a situação da Usiminas é muito mais preocupante e olha, quem ganhou dinheiro com Usiminas nessa volta aí sai rapidinho, porque o risco é muito grande por tudo que o Pedro falou também. Só peguei aqui as cotações. A Usiminas, por exemplo, está 87 centavos, subindo 2,35 hoje. É a mesma alta da semana e do mês, mas em 2016 ela está caindo 44%. A CSN, só para comparar, a CSN está em alta no ano, estava com uma alta de 3%, 4%, e a Gerdau está caindo 15%. Ou seja, Usiminas, que já tinha caído muito, está caindo ainda mais, cotada abaixo de R$1, que já é a zona de, quase que a zona de rebaixamento da Bovespa, né? Quer que eu feche com celulose e depois vai para petróleo, rapidinho? Vamos então já pegar celulose? Faz favor, só para mostrar os percentuais de queda da Fibra e da Suzano, já vou pegar e a Klabin subindo. Aquilo que a gente falou, a Klabin ela se endividou muito para fazer aquele projeto Puma, que vai ficar pronto agora em março, abril, e aí entra em funcionamento, ela passa a ter uma receita muito forte, por incrível que pareça, a celulose vai ser vendida para a Fibra, né? Então o que acontece? Vindo essa nova capacidade, são duas novas capacidades que entram esse ano, essa agora no Brasil, uma segunda capacidade lá na Ásia, isso aí vai forçar o preço da celulose, vai pressionar o preço da celulose. Então, de certa forma, os preços das ações que foram destaque de alta ano passado, eles tendem a ficar pressionados. Então, não é que é venda Fibra ou venda Suzano, porque todos os gestores têm esse papel na carteira, porque com dólar alto os resultados serão bons, mas há o risco do preço da celulose cair, né? Então eu acho interessante fazer uma troca, você reduzir a exposição em Fibra e Suzano e aumentar em Klabin, porque Klabin, com esse novo faturamento, o EBITDA dela vai subir muito forte, e essa relação dívida líquida e EBITDA que está estourada hoje, ela se arruma com uma rapidez incrível. Só confirmando? Aqui a Klabin está caindo 13% no ano. Tá. Agora a Suzano e Fibra, 27% cada uma. A Fibra caindo 27,4% e a Suzano 27,2%. A Fibra é uma ação que também está na carteira do Infomoney, que a gente não consegue se desapegar de Fibra da carteira, por causa da tese do dólar, que para a gente não faz o menor sentido. Assim, nisso a gente falar que concorda com o Stuhlberger também não é nenhuma atrocidade, porque o cara é um dos caras que mais ganhou dinheiro operando dólar e juros no mercado brasileiro. Mas a visão dele de que o dólar a 3,90 é injustificável, 3,90 a R$4, a gente compactua e acredita mesmo. Assim, é um cenário, na nossa opinião, passageiro, e até um pouco surpreendente, né? Tendo em vista todo o cenário esperado para o Brasil em 2016. Então, é muito difícil se desapegar de uma ação. Eu acho que só tem que reduzir a exposição, entendeu? Troca um pouco de Fibra e Suzano por Klabin. Porque a Klabin tá no setor. Aliás, o Pedro, eu acho que já tinha falado naquele programa do fim do ano, né, Pedro? Você falou, eu prefiro Klabin do que Suzano e Fibra. Que realmente a Klabin tem o projeto Puma, que era uma bola cantada. E ela também não é uma empresa que perde com o dólar, que nem as outras ganham mais do que a Klabin com o dólar. Mas ela também não deixa de ganhar, né? Sim, exatamente. Bom, acho que aí a bola agora vai para a Petro. Tem a Petrobras, antes de falar da nossa última pauta. A Petrobras, ela hoje está subindo, né? A Petrobras, tudo está subindo hoje, né? Estava subindo festival, 2%. né? O petróleo voltou hoje para o nível que ele devia estar, que é entre 29 e 30. O petróleo, na semana passada, quando estava todo mundo pulando o carnaval, menos eu que estava acompanhando o mercado, teve aquela notícia na segunda-feira que a Arábia Saudita não tinha topado o pedido da Rússia de ter uma reunião extra da OPEP. Aí o petróleo foi durante a semana até 26,60, que é muito baixo. O pessoal vendeu petrolífero. Aí veio de quinta para sexta um ministro de energia da Arábia Saudita falando que a Arábia Saudita estava disposta a contribuir para o equilíbrio de demanda e oferta. Aí voltou a subir e subiu hoje de novo. $30 parece ser no curto prazo um preço ok, mas
realmente o mercado só vai avançar ou parar de cair se a OPEP finalmente cortar a produção. Eu tenho falado aqui sempre que a OPEP, principalmente a Arábia Saudita, é o grande culpado pelo petróleo estar tão baixo. Lembrando que o petróleo e o minério de ferro bateram 55, 56 dólares em junho do ano passado, e olha a diferença, 46 para 30. Quem sabe, o Pedro até falou, o minério pode cair um pouco, que caia para 42, 44. Ainda a distância vai estar muito grande. Então, o petróleo está muito, muito baixo e está matando um monte de gente, principalmente país, Rússia e Venezuela. A Petrobras, a R$ 8,00, para a gente era um call claro de venda, claro de venda. A gente gritava que vende, não adianta fazer nada, vende. Quando ela bate R$ 4,00, que ela bateu agora, que até foi o ponto que o Stuberg disse hoje no Valor, eu recomendo para todo mundo a entrevista dele no Valor, ele disse que a R$ 4,00 ele fechou, porque fica mais difícil uma nova queda forte, operar vendido. Isso não quer dizer que ele vá voltar para R$ 5 ou R$ 6,00. As ações da Petrobras hoje estão fortemente linkadas ao preço do petróleo. Uma coisa muito importante para vocês todos entenderem, pessoal que acompanha o comprar ou vender, que existe duas visões bem diferentes hoje do mercado, até o Stuberg também fala nisso, que é o seguinte: o gringo compra o mercado brasileiro. O gringo está comprado em 150 mil contratos futuros. Historicamente, acima de 70 mil, a Bolsa sobe. A Bolsa não está subindo. Se vocês pegarem os números desde o final do ano, a Bolsa entra 44 mil no ano, 43, e vai para a casa dos 40 com 37 e fica 37,5, 40,5, que nem uma sanfona. Vai e volta. Teve aquela primeira semana horrível. A Petrobras, na minha opinião, não é para comprar, a não ser para um dia ou outro. Isso a gente coloca no nosso Trader Dias do What's Call. Um dia ou outro, como hoje, valia a pena comprar, porque você tem o petróleo subindo, mas você não tem nenhuma garantia que o petróleo vai continuar a subir, e a condição financeira da Petrobras é horrível. 508 bilhões de dívida bruta é horrível e provavelmente impagável. Vai ter que ser feita alguma coisa em algum momento. Então, no máximo você compra para um dia para o day trade. Ficar comprado em Petrobras, por enquanto não. Então, o resumo das commodities são Petrobras e Vale, especulação, pode abrir alguma oportunidade de compra e venda, Sim, acompanhando a oscilação do preço do petróleo e do minério, já que elas estão encontrando uma zona de compradores, mas também é longe de ter uma reversão. Já as commodities, Klabin está com uma cara mais bonita que Suzano e Fibra. Suzano e Fibra continuam sendo boas ações, mas o foco ficaria mais com Klabin. Então, já respondendo, quem já perguntou se Fibra ainda não vale mais a pena, vale a pena, mas Klabin está com uma cara melhor. É só trocar um pouco, né? Só antes de encerrar, é que fizeram uma pergunta muito enfática, não sei se você tem um número preciso, mas perguntaram a projeção de lucro por ação da Vale esse ano e ano que vem. Não, esse número eu não tenho, mas com certeza ela vai dar prejuízo ano passado, e esse ano o resultado não vai ser tão bom assim, né? Eu acho que resultado para a Vale é só a partir de 2017. Começa... por causa do S11D. Esse ano ela termina os investimentos da S11D, então ela tem uma pressão de geração de caixa, de necessidade de capital de giro, essas coisas todas. O ano que vem ela já começa a respirar um pouco melhor, mas existe ainda uma dúvida da recuperação rápida do preço do minério, né, o que também acaba prejudicando. Eu acredito que o preço do minério de ferro pode até melhorar um pouco ano que vem, mas também não vai ser 100 dólares. Então, ela tem ainda ativos para vender, né? Então, eu imagino que esse ano, terminando o S11D, que para quem não sabe é a expansão de Carajás, e o ano que vem ela, vendendo mais alguns ativos, ela começa a voltar a ter uma situação melhor. Não espere resultado bom para a Vale em 2015, 2016, 2017, até sim. porque o cenário da China
e o que a gente está vendo no minério de ferro acabam tirando um pouco a possibilidade daquela surpresa positiva no balanço, né? E vai ter muita mudança no setor de mineração. Você percebe que a cadeia do aço inteiro está sofrendo. A mineração, a siderurgia e a ponta final, que são os grandes clientes, né? Indústria automobilística, construção civil, linha branca. Então, assim, está todo mundo sofrendo, né? Então, vai ter mudanças de empresas, em termos globais, vai ter mudanças aí, né? Uhum. A própria Ângulo aqui no Brasil está colocando tudo à venda, né? A ThyssenKrupp, o diretor, falou semana passada de que o aço está no fundo do poço. Está tudo muito desfavorável. Até o noticiário no fim de semana, falando demais do fechamento de empresa no ABC, uma outra que fez acordo para pagar os funcionários demitidos, não pagou. Tá uma coisa bem complicada para o show do calote, então, no Brasil. Bom, para finalizar o programa, a gente não vai poder se estender muito, porque senão a gente vai roubar o horário do Wagner Caetano, que daqui a pouco já entra aqui ao vivo na mira do trader. A gente vai falar... O Wagner é 3h30. O Wagner é 3h30. Então temos 16 minutos. Na verdade menos, porque tem que trocar tudo, é verdade. Então não tem os acréscimos pra gente, né? Mas a gente vai falar agora de JBS... Não, minto. Vamos falar de Pão de Açúcar e Natura, por causa do suposto interesse que surgiu na coluna do Lauro Jardim no Globo. Ele falou que a JBS estaria interessada em comprar Natura e Pão de Açúcar. Notícia já foi negada pela Natura, pelo Pão de Açúcar, pela JBS, mas nos levou ao questionamento se vale a pena comprar essas ações. Então, a gente escreveu hoje de manhã no site do Atoscol para os clientes o seguinte: o Pão de Açúcar poderia fazer sentido se você pensar que o Abílio, que é o principal acionista de Brasil Foods, tem 10% do Carrefour Brasil. Então, e o Carrefour Brasil está vendendo melhor do que Pão de Açúcar. Bem melhor, a gente tem visto. Então você pode pensar no Joesley junto com o Naori do Cassino contra-atacando essa participação. Então eu não ficaria totalmente surpreso de ver o Joesley comprando 5% ou 10% do Pão de Açúcar. E com isso, seus produtos eventualmente se fortaleceriam nas vendas dentro do Pão de Açúcar. Isso eu não acho tão improvável. Uhum. Já a Natura, eu acho muito improvável. Primeiro porque eles não têm realmente uma experiência com esses produtos. Eles tiveram uma empresa de cosméticos que eles receberam do grupo Bertin, né? Por tabela. Eles têm uma área de cosméticos, mas é pequenininho e foi por tabela, né? Veio junto com o grupo Bertin. Agora, a Natura, uma coisa muito importante, a gente aprende depois de velho a olhar, é o seguinte: você tem que olhar para as pessoas também. O perfil do Naori, do Cassino, combina com o perfil do Joesley. O perfil dos acionistas controladores da Natura, na minha opinião, não combina com o perfil do Joesley. Uhum. Então, imagine, alguém que prega meio ambiente, Amazônia, com alguém que mata um monte de boi. Quer dizer, eu não imagino essa conjunção. Mas nada impede, como o Lauro Jardim, que não está mais no radar da Veja, está agora no Globo, nada impede do pessoal que faz investment banking do Joesley ter estudado tanto Natura como Pão de Açúcar. E tem o que você falou no começo do programa, que eu acho muito importante. O Pão de Açúcar caiu bastante. Então você teria um preço. Vamos lembrar, o Abelhão vendeu o último lote dele de Pão de Açúcar a 110. Vai acertar assim em outro lugar. Está 40. Quer dizer, o Joesley estaria entrando num preço mega convidativo. Uhum. E seria até bom para o Pão de Açúcar, para o Naori, porque ia mostrar para o mundo que o maior acionista do maior gigante de alimentos, de carne, está comprando uma parte de Brasil. Uhum.
E também tem a notícia de médio prazo favorável que o ex-número 1 do Walmart de e-commerce está assumindo as operações de e-commerce do Pão de Açúcar. Então a gente pode esperar grandes mudanças também na parte de e-commerce. A gente tem uma recomendação de compra em Pão de Açúcar. Quem está comprado, continue. Quem não está comprado, espera amanhã com os desmentidos cair um pouquinho e compre Pão de Açúcar. Natura, a gente tem simpatia por algum tipo de recuperação, só que a gente lembra, a Natura vende para pessoa física, para gente que perdeu o emprego e gente está empregado. E quem está empregado está com medo de perder emprego. Então a chance de ter crescimento de vendas em 2016 é muito pequena. É isso. Bom, então para finalizar o programa, Pão de Açúcar é compra e a Natura seria não compra ou venda? Ou... Não, a gente tem simpatia pela Natura. A gente se você tem, não vende, mais se pro você está fora, não compra. Não, a gente acha que dá para comprar Natura, mas não por causa dessa notícia. Dessa notícia. Bom, e só colocar rapidinho de dólar, que é importante para as ações, a gente também tem essa visão sua de dólar, da Infomoney e do Stuberg, que os 3,95 ou menos é muito barato frente aos riscos, mas tem uma parte razoável do mercado, principalmente de estrangeiro, que acha que 4 já está muito alta e está pondo dinheiro aqui dentro. E por isso que a gente não tem dólar a 4,10, a 4,20, a 4,30 e o Focus está com 4,30 para o fim do ano. Bom, para finalizar, a gente pode analisar um papel. Vocês têm algum que vocês queiram falar? Porque tem muitos pedidos aqui, então eu ia escolher quase que sorteando. Vocês querem que eu sorteie aqui? Fala uns 3 papéis e a gente pá. Vai, então, um fatiou passou, né? Vamos, estilo Capitão Nascimento. Ó, falaram de setor elétrico, vocês gostariam de falar, a maioria pediu CEMIG. Vocês têm um comentário sobre o CEMIG? A ação que mais subiu nos últimos 30 dias. A CEMIG ela subiu, houve alguns fatores positivos no setor elétrico, a Belo Monte, aquela questão do Belo Monte, o papel subiu bem, havia caído demais, né? Eu particularmente gosto muito de CEMIG, tá? Eu acompanho CEMIG há muito tempo, é uma empresa muito boa no setor, muito eficiente. O grande problema dessas empresas, tipo CEMIG e Copel, é o governo, né? Cada governo que entra, se ele realmente, como no caso da CEMIG agora, o PT está estragando um pouco a vida da CEMIG lá, né? E levantaram uma lebre, e outros analistas, em relação à exposição de dívida do setor indexador nacional, né, por conta da Selic ao nível que está, né, então o pessoal está um pouco preocupado com a estrutura de capital das empresas, especificamente CEMIG faz parte disso. Eu acho que tem 5 bilhões para vencer esse ano. Sim, eu não vejo grande dificuldade da CEMIG em enrolar isso, né. E se a CEMIG tem Selic, ela se deu bem, né, porque agora a projeção é de queda de Selic, né, não de alta. Mas, de qualquer forma, o que rolou aí no mercado e que atrapalhou um pouco os papéis do setor. A gente gosta de CEMIG. Sim. O papel está girando na faixa de R$6. O papel saiu de 7, caiu 4 e pouco e voltou para 7, agora desceu para 6. Assim, é um papel para carregar, mas... Quem tem visão de longo prazo é tranquilo. Eu diria que no curto prazo eu não seria minha preferida justamente por essa interferência do governo na empresa, tá? Infelizmente o PT tem uma competência para destruir o valor da empresa que é fantástico. Então a CEMIG pode sofrer com isso. Então, deixa no radar, né? Deixa no radar, ou para quem tem visão de longo prazo, eu acho que é válido sim, né? A empresa ainda é boa pagadora de dividendo. Agora, de curto prazo, eu acho que tem coisa melhor. Bom, se vocês quiserem fazer um comentário sobre... Eu vi aqui também Lojas Renner, eu vi também agora Banco do Brasil, tem algumas de autopeças. Então, Lojas Renner, rapidinho, ela era uma ação que ficou muito alta o ano passado. Eu lembro quando foi a mais de R$110, 115, depois dividiu por 4, eu achava muito alto. Aí o pessoal caiu meio na real
agora no quarto trimestre, os resultados tiveram um crescimento mais em linha com o resto do mercado, melhor, porque o mercado teve crescimento de vendas semi-soft sales negativo, ela teve positivo, mas eu acho que ela foi para um patamar mais realista. E eu acho que está no neutro, não dá para falar nesse preço para comprar nem vender. E, portanto, quem tem e gosta do longo prazo tem que ficar comprado. Se tiver novas quedas, a gente estuda. Quer falar Banco do Brasil? Do Banco do Brasil, a pergunta principal que eu queria fazer, porque a gente não vai poder se estender muito na análise, o relatório da Economática e o relatório do Luiz Barsi, um dos maiores investidores de pessoa física da Bolsa, mostraram. É a ação que paga um dos melhores dividend yields da Bolsa e, por causa disso, o Barsi adora esse papel em carteira. Você acha que é uma boa estratégia olhando bem para longo prazo ou o Banco do Brasil corre um risco que muita gente não está colocando aí, que talvez nem pagar dividendo, já que pode até ter prejuízo? Eu acho que assim, o Banco do Brasil ele tem que ser uma vaca leiteira porque o governo precisa de dinheiro. Então, e isso é bom? Não. Não necessariamente. Então, esse risco de ingerência, de você pagar as pedaladas, jogar o dinheiro lá dentro e obrigar o banco a fazer empréstimo para aumentar consumo, não existe isso. Então, eu acho um risco ficar em empresa estatal. O Banco do Brasil, ele tende a sofrer mais do que os outros bancos. Lembrando que a questão do petróleo, muita empresa de petróleo está começando a ter dificuldade no exterior. E grandes bancos estão expostos e já estão provisionando grandes valores. São bancos na Europa e Estados Unidos. Isso tudo contamina a cabeça do investidor, que olha o Brasil e fala, pô, mas lá tem Petrobras. Sim. Então, assim, o banco precisa tomar um certo cuidado. O Banco do Brasil, para mim, é venda, é para ficar fora. Eu acho que Bradesco e Itaú ainda é válido ter, são empresas sólidas, vão sofrer com a inadimplência, vão sofrer sim, né? A realidade do Brasil é essa, infelizmente. Agora, Banco do Brasil eu não recomendo não, apesar de ter esse lado, que ela é uma boa pagadora de dividendo, mas ela vai continuar sendo sempre uma boa pagadora porque o valor cai e ela vai ter que distribuir dividendo. Então sempre o yield vai ser muito alto por conta disso. Bom, vamos encerrar o programa por aqui. Gostaria de agradecer a participação de vocês dois, a audiência de vocês, muito obrigado. A audiência foi bem forte, começou com 150 conectados, a gente está terminando com mais de 350. Muito obrigado pela audiência, programa realmente sempre um prazer recebê-los aqui. O prazer é nosso. É uma aula mesmo acompanhar o ensinamento de vocês, análise fundamentalista. Muito obrigado. E semana que vem vai ter um convidado especial, a gente não vai contar quem é ainda, no segundo Thiago escreve. Infelizmente eu não vou estar aqui para ver na segunda, porque se tudo der certo, eu não vou garantir, mas se tudo der certo eu vou estar de férias na semana que vem, vou tirar uma semana de descanso, mas eu falo isso Paula porque coloca. Talvez eu não consiga. Quem vai estar aqui se eu não tiver vai ser a Paula Barra, mas o programa vai continuar, 2h30 da tarde da semana que vem tem mais Comprar ou Vender. Muito obrigado, Flávio, muito obrigado, Pedro, e obrigado a vocês pela audiência. Tchau, tchau.